Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Eita, como eu tô alegre, tô feliz, tô sim. Hoje no sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Glória a Deus. Estou muito feliz, nós estamos finalizando o livro de Gênesis. Oh, glória! Nós estamos finalizando um livro e já iniciando Êxodo. Que alegria, que alegria. Parabéns a você que chegou até aqui. Parabéns a você que iniciou hoje, de repente, a sua leitura. O importante, o essencial, não é quando você começa. E sim, a decisão que você tomou em iniciar, em começar algo e permanecer constante. Que Deus assim te abençoe. Nós estamos nessa leitura. Esse ano é ano de vivermos o extraordinário e nós, como seres humanos, estamos iniciando, começando a fazer aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, aquilo que me cabe, aquilo que eu posso fazer. E a palavra nos traz vida, a palavra nos aproxima de Deus, a palavra nos leva a conhecermos mais e conforme nós conhecemos, nós nos aprofundamos, nós mergulhamos, oh glória! E é isso, a palavra traz cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra nos leva a um nível diferenciado, porque nós não iremos mais conhecê-lo de ouvir falar. Nós iremos conhecê-lo de perto. Nós iremos ter, você vai ter experiência, aleluia, com ele. Amém? Tenha um ótimo final de semana, uma ótima leitura. Perdoe os meus erros às vezes. A Rose Araújo, ó, meu Deus, se empolga aqui. Às vezes tá, gente, tem vezes que eu tô lendo e a lágrima tá querendo correr. Mas que alegria. Aleluia, que alegria chegarmos até aqui. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar por mais uma semana de leitura, por mais um dia na tua presença, por nos permitir chegarmos até aqui. Deus, para algumas pessoas é a primeira vez que está lendo, começando a ler a Bíblia toda. Para outras pessoas, Pai querido, já é ou 2 vezes, 3 vezes, não importa quantas vezes, mas é um desafio. A permanência é um desafio. A constância é um desafio. E eu quero te pedir, nos ajude, nos dê saúde física, nos dê saúde mental, nos dê sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, que as tuas filhas sejam alcançadas nessa manhã, nesse dia, nesse momento. Que elas sejam tocadas, renovadas através dessa leitura, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis capítulo 49, a leitura de hoje. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos, ei o que vos há de acontecer. Nos derradeiros dias, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o meu princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o teu pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos.
Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele levará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto dos navios. O seu termo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado em 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e servir debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero. José, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e os flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos céus de cima, com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de seus pais, até as extremidades dos outeiros externos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa à tarde, repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mane, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et, acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50 de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsassem seu pai, e os médicos embalsaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsavam. E os egípcios choravam 70 dias. Passado, pois, os dias de choro, falou José à casa de Israel, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Israel, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultará. Agora, pois, te peço que eu suba para sepultar meu pai. Então voltei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. Subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de José e seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha do Espinhal, que está além do Jordão,
fizeram grande e gravíssimo pranto, e fez o seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e Efron, o Eteu, em frente de Mane. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram à sepultura de seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então seus irmãos de José, seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que nós fizemos? Portanto enviaram José, dizendo, que o pai mandou antes da morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos seus servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por seus servos. José disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim. Porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo os corações deles. José, pois, habitou no Egito, ele a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsaram e o puseram num caixão no Egito. Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera Jacó, o qual disse ao seu servo: Eis que os povos dos filhos de Israel é muito, muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades e tesouros, Pitom e Ramanassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel e com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em buraco, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudares no parto das hebreias e as virdes sobre assentos e for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disse, antes conservavam em vida
os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? As parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a ela. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançais no rio, mas a todas as filhas guardeis com vida. E foi um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu, e seus irmãos atentou às suas cargas, e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-se nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberrou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão cedo, tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou águas em abundância e abeberrou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E Deus ouviu o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão e com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém. Glória a Deus por mais um dia de leitura. Que o Senhor nos alcance com bênção sem medida. E que você seja abençoado, que você prossiga, que você avance, que você não desista do propósito.
porque o Senhor fará grandes coisas, coisas grandes e filmes que você nem sequer pensou e nem sequer imaginou. Amém? Deus te abençoe.